Muito bem. Outra coisa que o nosso amigo Carnot fez foi conceber como deveria ser a máquina que tivesse a eficiência máxima possível, né? Na verdade, para ela ter eficiência máxima possível, é necessário que não haja geração adicional de entropia nos processos de troca de calor envolvidos. Então ele imaginou, bom, o processo de receber calor da fonte quente. Então eu tenho que fazer de tal maneira que a diferença de temperatura entre a máquina e o reservatório quente seja infinitesimal. Então manter a temperatura da máquina praticamente igual à temperatura da fonte quente enquanto ela recebe energia. Ora, para receber energia ela tem que fazer uma expansão, assim ela recebe energia, né? Recebe calor, perdão, desculpa, vamos voltar atrás. Ela tem que receber calor. Para receber calor, ela tem que sofrer uma expansão e, para que não haja geração adicional de entropia, ela tem que estar à mesma temperatura da fonte quente. Tá certo? Então, a parte de receber calor tem que ser um processo isotérmico a temperatura Tq. Porque se a temperatura for diferente, for inferior a Tq, vai haver uma geração adicional de entropia e aí a eficiência não vai ser a eficiência máxima possível. Da mesma forma, o processo de despejar calor, né, como é que eu vou chamar isso? De rejeitar calor, vamos chamar assim? Para que não haja geração de entropia adicional, também tem que ser um processo isotérmico, só que agora a temperatura Tf. Então tem que ser isotérmico a temperatura Tf. E agora eu tenho que rechear essa sequência de processos de maneira a fazer com que depois de receber o calor, a máquina mude de temperatura. Mas ela deve mudar de temperatura sem gerar entropia adicional. Como é que é possível fazer isso? É possível fazer isso se eu fizer esse processo de forma adiabática. Então aqui eu tenho o processo adiabático, no qual a substância substância de trabalho, como a gente chama, a substância que compõe a máquina térmica, vá da temperatura Tq para a temperatura Tf. Isso aqui, como a temperatura diminui, é uma expansão adiabática, né, que faz com que a temperatura diminua. E da mesma forma, depois de rejeitar o calor, eu tenho que fazer a máquina voltar à situação, termine o ciclo, volte à situação na qual ela possa começar a receber calor de volta. Então, ela tem que passar de Tf para Tq, de novo, sem gerar entropia adicional. A única maneira é através de um processo adiabático, agora no qual a temperatura aumenta de Tf para Tq, e, portanto, tem que ser um processo de compressão adiabático. Tá certo? Isto aqui é a receita de Carnot. Esta é a máquina que, operando entre duas temperaturas fixas, Tq e Tf, é capaz de ter a maior eficiência possível. Ele tem que se expandir, independente de ser um sistema ideal ou não. Basta a gente olhar para a primeira lei da termodinâmica. Porque a energia pode não ser diretamente proporcional à temperatura, mas ela é monotonamente, ela varia monotonamente com a temperatura. Não estamos tratando de sistemas anômalos aqui. Então, se eu quero passar da temperatura quente para a temperatura fria por um processo adiabático, então o ΔU vai ser menor do que zero, o que significa que menos P ΔV tem que ser menor do que zero, e, portanto, ΔV tem que ser positivo, portanto, é uma expansão. E isso pode ser, não é necessariamente um gás ideal, né? Se for um gás ideal, a gente sabe até representar essa sequência de processos num diagrama de Clapeyron. No diagrama de Clapeyron, então a gente começa aqui a uma temperatura alta, a gente recebe calor por um processo isotérmico a essa temperatura, aqui está a isoterma à temperatura Tq. Né? Para receber calor, ele tem que sofrer uma expansão, né? Porque ele realiza trabalho sobre o ambiente, a energia dele não pode mudar, então ele recebe calor, até chegar a uma situação tal que por um processo adiabático ele consiga
ainda expandindo, chegar até a temperatura TF, e aí ele retorna outra vez por um processo processo isotérmico, até um certo ponto, a partir do qual um processo adiabático leva de volta à temperatura inicial. Então aqui está uma representação no diagrama de Clapeyron de um processo ideal para uma máquina que tenha a eficiência máxima teórica possível. Essa máquina é chamada a máquina de Carnot. Certo? A sua eficiência é a eficiência máxima prevista pela segunda lei, 1 menos TF sobre TQ. Se você gosta de brincar de fazer conta, você pode pegar um gás ideal e fazer essa sequência de processos e mostrar no braço, fazendo as integrais para calcular o trabalho em cada etapa, o calor em cada etapa, depois vendo qual foi o trabalho líquido realizado, que vai ser a diferença entre o trabalho feito na expansão, que é o trabalho no qual você está interessado, e o trabalho feito na compressão, que é uma coisa que você vai ter que lidar com ela, né? Então, na verdade, o trabalho vai ser a área colocada aqui embaixo, dentro dessa figura, e aí você vai chegar à conclusão de que a eficiência desse ciclo, ou seja, o quociente entre o trabalho resultante e o calor recebido da fonte quente, que é recebido só nessa parte do processo, dá exatamente 1 menos TF sobre TQ. Mas se você acredita na segunda lei, você não precisa fazer essa conta. Está aí. Eu provei isso, independente de qual seja a substância. Uma outra forma de você ver isso, porque o Renan sugere que a gente olhe para esse mesmo processo num diagrama onde a gente represente não P e V, mas outras duas grandezas que identificam o estado, que podem ser, por exemplo, a temperatura e a entropia. Né? Vamos ver como é que seria a representação disso. Vamos começar aqui na temperatura alta, TQ. E aqui a entropia que a gente vai representar é a entropia do sistema, da máquina térmica em si. A gente sabe que a entropia da máquina térmica tem que voltar a ser igual à da situação inicial. Então, o primeiro processo é um processo de expansão isotérmica. O que acontece com a entropia da máquina durante esse processo? Aumenta a temperatura fixa. Então, aqui está a representação desse processo no diagrama TS. Tá certo? Aí, chegamos nesse ponto. Vamos botar aqui números. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é 1. Começamos no estado 1. Chegamos ao estado 2. Do estado 2 para o estado 3, nós temos uma expansão adiabática. Numa expansão adiabática, nós sabemos que a entropia da máquina não muda e a sua temperatura decresce. Aqui está a representação desse trecho. E chegamos ao ponto 3. Do ponto 3 ao ponto 4, a máquina, a substância de trabalho, sofre uma compressão isotérmica. Numa compressão isotérmica, a temperatura não se altera, mas a máquina joga calor para fora. Portanto, a sua entropia diminui. Aqui está, até alcançar a entropia que ela tinha, esse aqui é o ponto 4, até alcançar a entropia que ela tinha no estado inicial. E aqui está a representação da compressão adiabática, na qual a entropia não muda, mas a temperatura aumenta. Então, aqui está a representação de um ciclo de Carnot no diagrama TS. Tá? O diagrama que mostra de que maneira a temperatura varia com a entropia ou vice-versa. Aí fica um retângulo. Né? Importa você... Uma coisa interessante nisso que o Renan nos disse é que esse diagrama TS, ele é verdadeiro qualquer que seja a substância de trabalho. Tá certo? Ele não está dizendo se isso aqui é um gás ideal, se não é e tal. O diagrama de Clapeyron, que eu desenhei, foi para um gás ideal. Num caso de um gás ideal, eu sei que uma isoterma é uma hipérbole equilátera e assim por diante. Então, este diagrama, ele exprime a máquina de Carnot de uma forma mais geral do que o diagrama de cima, porque ele exprime o diagrama para a máquina de Carnot para qualquer substância de trabalho. Pois não? E a integral desse bicho aí tem algum significado? Tem. A integral desse bicho a gente vai ver que tem um significado.
Isso aqui é a integral de TdS, né? Que já apareceu nas nossas brincadeiras, né? Você tem lá uma equação que diz que vai ter a ver com o du. Mas nós vamos tratar disso daqui a pouco, tá? Não quero me antecipar no momento.